as profecias de Fátima, o Concílio Vaticano II e o comunismo. O nosso programa de hoje vai abordar um fato pouco conhecido da história da anti-espiritualidade no mundo, que é o papel central que o Brasil desempenhou durante o século XX para tornar o mundo cristão materialista. E esse papel foi central durante o Concílio Vaticano II e muito antes do Concílio Vaticano II. O tema que nós vamos tratar é um tema, como todos os programas nossos ligados à culturas e identidades, é um tema vinculado à chamada cultura simbólica tradicional. Muito embora nós estejamos falando de comunismo, existe um erro brutal que vem sendo divulgado, que consiste no seguinte: o comunismo não é um sistema político. O comunismo é uma religião política. E a ausência deste comunicado verdadeiro sobre a origem do comunismo evita que a população tenha entendimento correto do que se processa, inclusive das perseguições que o comunismo faz em relação ao cristianismo e ao judaísmo. Porque vem sendo vendido a falsa imagem de que o comunismo pertence ao domínio da política. Isto absolutamente não é verdadeiro. O comunismo é uma religião política. Isso já está muito bem fundamentado e largamente documentado e muito conhecido, né? Então hoje nós temos o que o comunismo pretende? O que esta religião política pretende? Entre outras coisas, o mundo, sob a perspectiva judaica cristã, foi criado por um Deus de direito. E o início da criação, ou digamos o principal drama da criação, desenrola-se dentro do paraíso, né? Do Jardim do Éden, do chamado paraíso perdido. Naquele momento em que o casal primordial, Adão e Eva, comem do fruto da maçã, eles incorrem no chamado pecado original. E daí a expulsão do Jardim do Éden, né? Quando eles são expulsos por Deus, 4 querubins selam as 4 entradas do jardim, e daquele momento em diante o casal primordial, ou os homens, são obrigados a sair da vida divina e peregrinam em direção à terra. Entretanto, existe uma promessa de Deus, né? Onde no fim dos tempos a humanidade seria reconvertida, né? Ou seja, haveria a supressão do pecado original e o mundo voltaria ao seu estado de pureza original. Pois muito bem, assim falando a grosso modo, evidentemente, toda essa história é extremamente complexa. Pois muito bem, qual é a versão do comunismo como uma religião política? Segundo a perspectiva comunista, o mundo criado pelo Deus judaico-cristão tem um erro inerente, um erro na criação. E o comunismo se propõe a corrigir este erro. Esta correção implica, entre outras coisas, e o assunto é extremamente complexo e nós não temos condições neste momento de falar sobre isso. Para quem tem dúvidas, nós indicamos no nosso canal Mucarage do YouTube, onde nós temos alguns vídeos em que a gente está explicando brevemente toda essa questão. Bom, o que o comunismo pretende? O comunismo pretende, então, esta religião política, que é denominada falsamente de comunismo. Esta religião política pretende reconstruir o mundo, porque parte do pressuposto que o mundo tem um erro. E esse é precisamente o objetivo pelo qual, nas ações estratégicas políticas do comunismo, e dentre outras ações, existe o papel inerente da destruição de tudo aquilo que existe.
Por exemplo, existe o capitalismo. Eles querem destruir o capitalismo para construir alguma outra coisa. Existe a noção de família cristã. Eles querem destruir a noção de família cristã para construir uma outra coisa. Existe a noção de ser humano e do direito natural. Eles querem destruir o ser humano porque eles objetivam a um projeto de eugenia. É o mesmo projeto que Hitler, no Terceiro Reich, levou a cabo. É o mesmo projeto que foi gestado na Inglaterra durante muito tempo, né? Então, o que está por trás desses projetos? A reconstrução do mundo, da natureza e dos seres viventes. Isto tem que ser entendido ipsis literis, porque isto é ipsis literis a concepção concreta da religião política que é chamada de comunismo. O comunismo, ele é algo além da política. Ele é algo que infiltra-se na política, na economia, na religião, na filosofia, na cultura, e infiltra-se e utiliza-se desses meios para operar a construção desta religião política. Durante décadas, o povo tem sido esta verdade real do movimento comunista internacional tem sido deliberadamente e propositalmente ocultada da maioria das pessoas. E esse assunto acaba restrito a um contingente de pessoas que, de certa forma, cria um tipo de nata de erudição, né? Então, esse tema fica restrito a vários pesquisadores. E a questão do comunismo tornou-se, por conseguinte, um âmbito político. Pois muito bem. Hoje o que nós vamos falar, nós vamos verificar, vamos mostrar para vocês inúmeras profecias. Inúmeras profecias, porque é curioso. A tradição judaica cristã, né, e nós somos tributários de uma tradição portuguesa, né, que veio diretamente da Ibéria, notadamente de Portugal, com a Ordem do Templo de Portugal, que fala precisamente da vinda do Quinto Império no mundo. No momento em que a Igreja passaria por um momento de apostasia muito grande, né, e a Igreja seria destruída. Essa é a profecia do último Papa, inclusive, que está circunscrita nas profecias de São Malaquias, conforme já teve em outros programas em que nós tivemos a presença do professor Manuel Gandra, né? O professor Manuel Gandra não tem podido estar conosco, ele está com uma agenda muito ocupada e está coincidindo de ser sempre aos sábados, mas em breve nós o teremos de volta. Então nós já tivemos, inclusive dentro do Culturas e Identidades, outros programas onde nós falamos sobre a profecia de Fátima e a relação da Rússia com isto. Pois muito bem, hoje nós vamos mostrar, quer dizer, a primeira pergunta que nós deveríamos nos fazer é: por que dentro do seio da cristandade vai haver uma sequência de profecias desde o século XVIII e muito antes do século XVIII que fazem referência estrita à Rússia? Então hoje eu vou ler para vocês, peço um pouco de paciência, para que vocês tenham uma ideia de que isso eu vou ler não todas, hein? Eu vou ler algumas profecias, isso sem considerar que, num outro programa talvez, a gente aborde as profecias que são relativas e pertinentes ao universo da cristandade ortodoxa. Porque dentro da Rússia e dos países eslavos, nós temos também uma sequência brutal de profecias que falam exatamente desse momento de apostasia, né, dentro da igreja, e um grande momento, um terrífico momento para o mundo, em que o mundo estaria sofrendo os males de um ateísmo e de um materialismo absolutamente exacerbado, né? Pois muito bem, vamos ter como marco aqui alguns pontos. O nosso programa tem como marco a profecia de Fátima. A aparição de Fátima para os 4 pastorinhos em 1917, na Cova da Iria, em Portugal,
Nossa Senhora aparece durante 6 meses aos pastorinhos, né? E Nossa Senhora pede, se não me falha a memória, que será em julho de 2017, por conseguinte, a Revolução Bolchevique na Rússia ainda não havia explodido na sua totalidade. Havia um clima, evidentemente, mas aquela tragédia completa não aconteceu ainda. Então, alguns meses antes do assassinato em peso da família do czar, enfim, de todas aquelas daqueles grandes horrores que acontecem na Rússia, Nossa Senhora fala aos pastorinhos nos seguintes termos. Ela pede a consagração da Rússia ao Imaculado Coração. E essa consagração tem que ser feita pelo Papa e pelos bispos do mundo inteiro ao mesmo tempo. Portanto, isso é um concílio ecumênico, né? Isto é um sínodo. O Papa teria que chamar no Vaticano todos os bispos do mundo, o maior número de bispos possíveis, e a partir daquilo ali consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Nós temos que lembrar que a Rússia, desde o século XI, foi um grande império cristão, né? Junto com a cristandade, daí a grande igreja ortodoxa russa, a Igreja do Oriente, né? Que é famosíssima, inclusive desde os gregos, né? E que permanece, existe hoje muito deficiente, mas existe, e um grande problema hoje da Igreja Ortodoxa é que ela está completamente na mão do serviço secreto russo. Os bispos da Igreja Ortodoxa, em sua grande maioria, são agentes da KGB. Não há o que discutir em relação a isso, porque toda a documentação que já foi liberada comprova, né? Então nós temos uma igreja aparelhada por um grupo terrorista, comunista. Mas, seja como for, desde o século XI, a Rússia é e sempre foi, durante 1000 anos, um grande império ligado à cristandade, né? E um dos maiores impérios da mensagem do cristianismo. Portanto, quando o comunismo entra na Rússia, ele destrói essa trajetória milenar do Império Russo, né, da águia russa. Então, Nossa Senhora pede em 1917 que seja feita a consagração da Rússia ao Imaculado Coração. Porque se a Rússia não for consagrada ao mesmo tempo por todos os bispos do mundo, se isso não fosse feito, essa é uma condição sine qua non, portanto é uma condição imprescindível para que o mundo não fosse castigado. Porque ela disse que a Rússia seria claramente o instrumento usado por Deus para castigar o Papa, a Igreja e o mundo, caso não se convertesse, né? E Nossa Senhora vai mais adiante. Ela fala que haverá uma guerra promovida pela Rússia, né? Durante muito tempo, pensou-se que a Segunda Guerra Mundial havia sido executada por Hitler, né? Que a Alemanha, naquela sede nazista, executa a Segunda Guerra Mundial. Quando houve a queda do comunismo e com a abertura subsequente dos países que eram comunistas e de todo o acervo que hoje está inclusive disponível online, que pode ser consultado, né? O que se ficou sabendo? Além de outros indivíduos, naquela altura, os refugiados, etc., iriam soltando algumas informações. Mas o que hoje já tem uma fartíssima documentação e não se discute também mais este mistério que ainda o Ocidente, grande parte do Ocidente, faz questão de escamotear. Mas publicações extremamente sérias têm noticiado o seguinte: a Segunda Guerra Mundial, tanto a Primeira Guerra Mundial quanto a Segunda Guerra Mundial, foram feitas e financiadas pela Rússia, né? O nazismo, inclusive, não é uma criação de Hitler. O nazismo é uma criação da Rússia. A Rússia arma e instrui Hitler. Existe um livro brilhante chamado Stalin's Wars. Stalin's Wars. Neste livro está perfeitamente documentado todo o traçado e o planejamento de Stalin para construir, financiar, promover
e divulgar a Segunda Guerra Mundial. Depois a Rússia estrategicamente assume aquele papel junto aos aliados e coloca-se aparentemente contra a Alemanha. E a Alemanha é vencida, né? No desembarque da Normandia. Pois muito bem, mas isso tudo é um cenário de pano de fundo. Enquanto isso, a estratégia comunista vai, ao longo de todo o século XX, causando um estrago de dimensões muito mais colossais. Nós temos que lembrar que durante a Idade Média falava-se as profecias que o demônio seria solto. Hoje em dia as pessoas riem dessas coisas, evidentemente, porque não tem um entendimento teológico, né, filosófico do que essas coisas significam efetivamente. Então toma-se isso tudo no rendo das calendas da bobagem. Entretanto, ao mesmo tempo as pessoas acreditam em profecias. Acreditam no fim do mundo, etc. Tal, falam, noticiam isso, acham interessante, compram livros, mas não se interessam efetivamente pelo estudo a sério do campo profético. Então, o que nós estamos conversando hoje com vocês diz respeito ao campo profético, né, da humanidade, da história judaica cristã. E esse campo, as profecias operam-se sempre dentro de 3 planos. Nós não temos como falar isso hoje, né? 3 planos. Então, quando essa profecia de Fátima, por exemplo, quando Nossa Senhora fala, existem 3 níveis de mensagem em que a profecia tem que ser analisada. Pois muito bem. Então, Nossa Senhora é absolutamente taxativa em relação a isso. A Rússia vai espalhar os seus males pelo mundo, né? E somente a consagração e a conversão da Rússia impediria, portanto, esse castigo. E existe um momento em que Nossa Senhora volta a se comunicar com Lúcia, com a irmã Lúcia, que é uma das pastorinhas, já muito depois de 1917, quando Lúcia já era freira, e fala que se a Rússia não fosse consagrada, haveria a Terceira Guerra Mundial. E vai por aí afora. Pois muito bem. Além de Nossa Senhora, então eu quero fazer, nesse primeiro bloco, mostrar para vocês algumas profecias que se remetem precisamente a este grande momento de apostasia e de caos que vai acontecer no mundo inteiro, né? É uma espécie de morte da cristandade, morte anunciada. Em 1937, a Virgem Maria apareceu em Akita, no Japão. Vejam, no Japão. Desculpe, em 1973. Em 13 de outubro de 1973, a Virgem Maria aparece em Akita, no Japão, para a irmã Agnes Sasagawa, onde ela revela que se os homens não se arrependerem, o Pai fará cair um castigo terrível sobre a humanidade. Um castigo maior que o dilúvio, que ninguém nunca viu antes. Em 1837, a beata Ana Maria Taig descreve também um castigo. Eu vou dar para vocês datas diferentes, para você. Vou mais para frente do tempo, desloco para trás, para a gente ter uma ideia. Em 1837, a beata Ana Maria fala o seguinte: Deus ordenará 2 castigos, um na forma de guerras, revoluções e outros males. Terá a sua origem na terra. O outro será enviado do céu. Virá por sobre toda a terra uma escuridão intensa que durará 3 dias e 3 noites. O ar ficará carregado de pestilência, que levará sobretudo, mas não exclusivamente, os inimigos da religião. O primeiro castigo será ao mesmo tempo físico e espiritual. Guerras e revoluções serão a substituição do castigo físico. Várias nações serão aniquiladas. E as perseguições à Igreja e ao Santo Padre serão o castigo espiritual. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito o que sofrer. Nós estamos falando em 1837. O século XX inaugura, portanto, 1900. Durante todo o século XX nós temos uma destruição, um assassinato sistemático de cristãos. Por todo o século XX, de judeus e de cristãos. Feito precisamente por quem? Pelos regimes comunistas, fascistas e nazistas. Por esta ordem. No século XX instala-se primeiro o comunismo, na Rússia, depois o fascismo na Itália e na Espanha, e depois o nazismo na Alemanha.
Durante todo o século, independentemente disso, atualmente nós temos, por exemplo, o Islã matando, segundo os dados oficiais de organizações internacionais, estão sendo assassinados por ano, nos últimos 2 anos, uma média de 120 mil cristãos por ano. Isso significa mais do que 5 guerras do Iraque por ano. É um assassinato sistemático de cristãos. Mas veja que só os cristãos estão sendo assassinados. Não existe nenhuma outra religião que está sendo assassinada em massa. Mas esse é um processo que durou todo o século XX. Então, em 1837, nós já temos o aviso de que haverá perseguição à igreja e haverá um processo de martirização. Quando nós vemos o início do cristianismo, quando Roma mandava para o Coliseu os cristãos, de certa forma, é um processo semelhante. Não está indo os leões comerem, mas nós temos um assassinato em massa. A irmã Helena Ailello, em 1961, portanto antes do Concílio Vaticano II e antes da construção do Muro de Berlim, ela ouve de Nossa Senhora o seguinte: o meu coração está triste por tantos sofrimentos num mundo que se aproxima da ruína. A ira de Deus está próxima. Em breve, o mundo será atormentado por grandes calamidades, revoluções sangrentas, horríveis furacões e inundações de rios e dos mares. O mundo será subvertido numa nova e mais terrível guerra. Armas excepcionalmente mortais destruirão povos e nações. Os ditadores da terra, espécimes infernais, demolirão as igrejas e profanarão a sagrada Eucaristia, e destruirão as coisas que nos são mais queridas. Nesta guerra ímpia, muito do que foi construído pelas mãos do homem serão destruídas. Outra guerra terrível virá do leste para o oeste, portanto do sentido do nascer ao pôr do sol, portanto do oriente para o ocidente. A Rússia, com os seus exércitos secretos, lutará com a América, devastará a Europa. O rio Reno transbordará de cadáveres e de sangue. A Itália também será agitada por uma grande revolução e o Papa sofrerá terrivelmente. A Rússia marchará sobre todas as nações da Europa, em especial a Itália, e hasteará a sua bandeira sobre a cúpula de São Pedro. A Itália será experimentada severamente por uma grande revolução, e Roma será purificada dos seus muitos pecados, especialmente os da impureza. Nossa Senhora de Bom Sucesso, em aparição de 2 de fevereiro de 1634, revela a Madre Maria Ana de Jesus Torres. Haverá uma guerra terrível, em que correrá o sangue de sacerdotes e de religiosos. O mal parecerá ter triunfado. Existe a mesma predição pela irmã Rose Asdente de Tádia, em 1847. Haverá uma grande confusão de povo contra povo, e nações contra nações. Os russos virão fazer guerra à Itália. Padres e religiosos serão chacinados, e a terra, especialmente na Itália, será regada com o seu sangue. Muito bem, nós vemos que essas mensagens, por exemplo, são absolutamente impressionantes. Na sua carta, o professor Baumgartner e o cardeal Mário Lippe Siap revelam o seguinte: o terceiro segredo de Fátima prevê, entre outras coisas, que a grande apostasia na igreja começará pelo topo. Isso corresponde ao que no livro das Lamentações está escrito: os reis da terra e todos os habitantes do mundo nunca acreditariam que o adversário e o inimigo entrariam pelas portas de Jerusalém. O que está predito é que os partidários do demônio ocuparão a cúria romana sobre um antipapa maçônico. Esse antipapa maçônico é chamado de o último papa, o Papa Negro, aquele que diz que é o bispo de Roma. Quando o Papa Francisco entrou no seu apostolado, as primeiras palavras que ele fala diante da janela vaticana em Roma é: eu sou
o bispo de Roma. Então, quando ele se anuncia como bispo de Roma, ele confirma que esta colocação é precisamente aquela colocação, a designação que está presente naquele que seria chamado de último papa, que seria o bispo de Roma, precisamente como está prescrito nas profecias de São Malaquias. Não interessa aqui se o público acredita nisso ou não, estou me referindo ao que consta nas profecias. Em 1988, o falecido padre Malachi Martin disse na Art Bell Show que no início de fevereiro de 1960, quando ele era secretário do cardeal Beia, ele teve a oportunidade de ler o terceiro segredo de Fátima. E ele descreve como sendo escrito, esse terceiro segredo estava escrito numa única folha de papel. Mas ele diz que as palavras de Nossa Senhora de Fátima eram muito secas e muito específicas, e que elas falavam de um futuro papa, um impostor, que usurparia a Santa Sé de Roma, estando completamente sob o controle do demônio. Então, o terceiro segredo de Fátima, entre outras coisas, revela o mistério da iniquidade, que está presente aonde? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Então, há uma falsa igreja católica. É a chamada contra-igreja, a anti-igreja, é o mistério do dragão, cuja cauda varre a terça parte das estrelas do céu. Isto é, a terça parte da hierarquia católica sobre a direção de um antipapa herético, que seria precisamente esse papa do fim dos tempos, o Papa Negro, o papa que vai se autoproclamar bispo de Roma. Pois muito bem. O que hoje já se sabe também, e na segunda parte nós vamos falar sobre isso. Na profecia de Fátima, e segundo consta no cardeal Mário Luigi Schiappi, na carta do professor Baumgartner, como nós vimos, a igreja será minada por dentro. A igreja começará de dentro do seu próprio seio a criar um movimento de apostasia. E o que hoje também já se sabe, e está largamente documentado, é que o comunismo russo infiltrou durante todo o século XX comunistas dentro do seio do Vaticano. E é sobre isso que nós vamos falar na segunda parte, porque isto foi a construção do Concílio Vaticano II. Mas antes, vamos continuar nas nossas profecias. São Metódio, em 358 depois de Cristo. 358 depois de Cristo. São Metódio escreve o seguinte acerca dessa perseguição: chegará o tempo em que os inimigos de Cristo se hão de vangloriar. Entre aspas, sujeitaremos a terra e todos os seus habitantes, e os cristãos não podem escapar das nossas mãos. Segundo São Cesário de Arles, em 469, haverá uma grande carnificina. Os altares e os templos serão destruídos. Os pastores da igreja abandonarão os seus púlpitos, e a própria igreja será despojada de tudo quanto é temporal. Existe uma profecia muito significativa, que é a do bispo George Michel Wittmann, em 1833. Vejam vocês que o comunismo não existia nesta altura. Ai de mim! Vem aí dias tristes para a Santa Igreja de Jesus Cristo. A paixão de Jesus será renovada da maneira mais dolorosa na Igreja e no seu chefe supremo. E em todas as partes do mundo haverá guerras e revoluções, e correrá muito sangue. Angústias, desastres e pobrezas serão grandes por toda parte, porque as doenças pestilenciais, a carestia e outras desgraças seguir-se-ão umas às outras. Mãos violentas serão postas sobre o chefe supremo da Igreja Católica. Bispos e padres serão perseguidos, e um cisma será provocado, e reinará a confusão por todas as classes. Virão tempos tão preeminentemente maus, que parecerá que os inimigos de Cristo e de sua Santa Igreja que ele fundou com seu sangue estão prestes a triunfar sobre ela. As sociedades secretas causarão grande ruína,
e exercerão um poder monetário espantoso, e através dele, muitos ficarão cegos e infectados com os erros mais horríveis. Todavia, tudo isto de nada lhes valerá. Não podem abalar a rocha sobre a qual Cristo fundou a sua igreja. A beata Ana Catarina Emmerich, em 1774, uma freira agostinha alemã que foi estigmatizada, profetizou a vinda da falsa igreja da escuridão. Diz a beata: vi uma igreja estranha a ser construída contra todas as regras, como sendo a nova igreja heterodoxa de Roma. A igreja está em grande perigo. Estão já a existir algo dele, do Papa. A doutrina protestante e a dos gregos cismáticos espalhar-se-ão por toda parte. A igreja está a ser minada com grande sagacidade. Vi que muitos pastores deixaram-se levar por ideias perigosas à igreja e estavam a construir uma igreja grande, estranha e extravagante. Toda a gente seria admitida nela para estarem todos unidos e com direitos iguais, evangélicos, católicos, seitas de todo o gênero. Assim viria a ser a nova igreja. Eu quero abrir um parênteses aqui para tocar num assunto muito espinhoso, mas perfeitamente delatado pelo padre Cláudio Sanuarra, e o próprio Papa Francisco, o ano passado, disse que a ONU, sob a batuta da Igreja Romana e da Igreja Pagã Russa, criarão uma religião universal dentro da ONU. Um dos projetos da ONU é precisamente a criação de uma religião universal. Talvez num outro programa a gente fale sobre isso. A irmã Emmerich resumiu assim a sua descrição da tribulação da igreja. Naqueles dias, a fé cairá muito baixo e se conservará em alguns lugares, em algumas casas e em algumas famílias que Deus protegeu dos desastres e das guerras. Pouco tempo antes de morrer, o irmão Michel da Santíssima Trindade, o padre Alonso, prudentemente deu a ideia de justificar o silêncio de Roma quanto ao terceiro segredo, quando ele descreve as seguintes linhas, onde ele tem uma clarividência notável. Uma revelação inoportuna do texto da mensagem de Fátima apenas exasperaria ainda mais as duas tendências que continuam a dividir a igreja. Um tradicionalismo que crê ser apoiado pelas profecias de Fátima e um progressismo que atacaria violentamente essas aparições, que pareceriam de uma maneira tão escandalosa travar o progresso da Igreja Conciliar. O Papa Paulo VI julgou oportuno e prudente adiar a revelação do texto para dias melhores. O Papa João XXIII, que é anterior ao Papa Paulo VI, declarou que o texto não se referia ao seu pontificado, e os papas seguintes consideram que não se tinha chegado o momento de levantar o véu do mistério, em circunstâncias em que a Igreja ainda não tinha superado o impacto assustador de 20 anos pós-conciliares, durante os quais a crise da fé não se instalou em todos os níveis. Entretanto, é curioso esta designação, porque Irmã Lúcia, que é aquela que ouve a mensagem de Fátima, fala que a Virgem Santíssima vem a Irmã Lúcia reiteradas vezes depois de 1917, pedindo para que a Rússia seja convertida ao Sagrado Coração de Maria. Explica, Irmã Lúcia: a Santíssima Virgem disse muitas vezes aos meus próprios primos Francisco e Jacinta, assim como a mim, que a Rússia será o instrumento escolhido pelo céu para castigar todo o mundo pelos seus pecados, se antes não alcançarmos a conversão desta pobre nação. Então, ou seja, o mundo só sofreria todos esses males se a Igreja não fizesse o trabalho de conversão. Então, Nossa Senhora de Fátima fala a Lúcia, em maio de 1952, o seguinte: participa ao Santo Padre, que continua à espera da consagração da Rússia a meu Imaculado Coração. Sem a consagração, a Rússia não poderá converter-se, nem o mundo terá paz. Não é?
Nós estamos em 1952, a mensagem foi em 1917, o Concílio Vaticano II de João 23 será em 1962. Essas são algumas profecias. Vamos para outras profecias que têm mais ou menos o mesmo contexto da profecia de Fátima. Jasper, na Alemanha, no século XIX. Haverá uma guerra terrível. De um lado, todos os povos do Oriente, no outro, todos do Ocidente. A Rússia lançará sobre nós suas massas enormes de soldado e de cavalaria cosaca. Se combaterá por um longo tempo sem resultado decisivo, até que chegarão ao país do Reno. Lá se combaterá por 3 dias, de tal forma que as águas do Reno ficarão todas vermelhas. Irmã Helena Leonardi Ailello, uma italiana nascida em 1919. A irmã prediz alguns fatos já confirmados, como por exemplo foi a derrota da Itália na Segunda Guerra Mundial. Ela fala que a mensagem é de 1919, então ela fala da Segunda Guerra Mundial, e ela fala que em 1960 a Rússia, com armas secretas, lutará contra os Estados Unidos, conquistará a Europa e o rio Reno na Alemanha estará cheio de cadáveres. Veja que é a mesma mensagem de Jasper, no século XIX. A Rússia marchará sobre todas as... Vou ler aqui o que ela fala precisamente, deixa eu pegar. Ela também torna a falar o que inúmeros outros falaram. A Rússia vai invadir a Europa, e especialmente a Itália, e isso vai causar muita ruína e destruição. Ela fala o seguinte: quando no céu aparecer um sinal extraordinário, os homens deverão saber que está próxima a punição do mundo. Muitos sinais jamais vistos serão sobre o mundo para advertir os homens que já se passou dos limites. O terrível cataclisma, jamais visto na história da humanidade, durará 70 horas. A Rússia marchará sobre todas as nações da Europa e colocará sua bandeira sobre a cúpula de São Pedro. Que dor! Os governos não compreendem, porque não possuem o verdadeiro espírito cristão. Eles abrem as portas ao materialismo. Reparem a semelhança disso com as mensagens de Fátima e com a profecia de Jasper, né? Existe uma aparição de Nossa Senhora de todos os povos que aconteceu na Holanda, em Amsterdã, para Ida Pellerman, no ano 2000, que fala o seguinte: vejo nuvens pesadas e espessas aparecendo sobre a Europa e sob elas ondas imensas que se espalam sobre a Europa. A Senhora estende seus braços e suas mãos e sai luz. O rosto da Senhora está comovido e triste. Ela assinala as nuvens espessas que baixam e as ondas imensas. Elas devem primeiro perecer pelo dilúvio. E somente então, catástrofes virão do norte ao sul, do sul ao oeste, ocidente ao oriente. Então vejo caras grandes desfiguradas, com úlceras repulsivas. Sinto enfermidades terríveis como lepra, etc. É isto o que inventam Rússia, mas também outros, nações. Estais avisadas, diz a senhora de Nossa Senhora de todos os povos em Amsterdã, na Holanda. Né? Em maio de 1948, a vidente vê outras coisas, como por exemplo, a Rússia fará em segredo uma grande mudança. A natureza também mudará. Em outubro de 1949, vem comigo a Rússia. Então, vejo todo tipo de gente em edifícios de cristal sobre a terra. Alguns estão trabalhando sob a terra. Creio que são alemães, franceses, polacos, etc. Fabricam pós químicos. A América está advertida. Intervém. Tem que intervir, disse a senhora. Essa é uma profecia confirmada recentemente sobre a intervenção americana, por exemplo, na produção de armas químicas, mas veja que nós estamos falando de produção de armas químicas na década de 40. Em fevereiro de 50, Nossa Senhora fala o seguinte: um grande conflito ocorrerá. Estados Unidos, Rússia, o tempo não está longe. O Japão será convertido. Em dezembro de 1950, ela fala: Manchúria, ali haverá uma rebelião terrível. As nações do Oriente foram despertadas por uma humanidade que não crê no Filho.
Vejo a Ásia. A senhora estende sua mão sobre uma parte dela. Me parece a Ucrânia, como se a protegesse. A senhora assinala até a América e diz: não leve sua política muito longe. Vejo bastante destruição na Rússia. Agora vejo um deserto. A Europa está dividida em dois grupos. Isso é a vidente descrevendo, né? Nas aparições de Kérisinen, na França, que durou de 1938 a 1965, Jean-Louis, essas aparições aconteceram a Jeanne Louise. Nossa Senhora faz várias profecias confirmadas sobre a Segunda Guerra Mundial, que as aparições começam em 1938. E essa guerra vai começar em 1938, sobre a invasão da França, poucos meses antes. E a proximidade do fim é em 1944, sobre o período do comunismo. E várias vezes essa aparição na França fala sobre uma espécie de castigo, uma guerra que vai começar e que será a mais desastrosa de todas as guerras, isso em 1949. Nossa Senhora fala ainda em 1948 que a França será invadida pelos russos. E ela profetiza ainda sobre a conversão de todos os países inimigos da Igreja Católica, causadores da guerra. Na Bélgica, em 1943, Berta Petit fala que a Santíssima Virgem se dirige a ela e mostra o que ocorrerá no mundo, algo bastante grave. E a vidente pergunta para ela, nos seguintes termos: é o fim do mundo? Maria responde: não, não é o fim do mundo. É o advento do reinado do coração divino e meu coração imaculado. Depois, em uma visão de Jesus, após ter visto que a Rússia seria destruída pelo fogo, ela pergunta a Jesus: a Mãe de Deus prometeu converter a Rússia, mas como poderá converter a Rússia se ela será toda invadida pelo fogo? Jesus responde: as plantas que meu Pai não plantou têm que ser arrancadas pela raiz. A irmã Rosa Colomba Asdente, em 1781. Essa irmã profetiza que a Inglaterra, a Rússia e a Turquia atacariam a Igreja Católica e o catolicismo refloresceria após esse ataque. A irmã Santa Maria Taig, em 1769, fala o seguinte: então, a cristandade se espalhará por todo o mundo. Nações inteiras se reunirão à igreja pouco antes do reino do anticristo. Portanto, ela está falando dessa anti-igreja. Essas conversões serão incríveis. Aqueles que sobreviverem se conduzirão bem. Haverão inúmeras conversões de hereges que voltarão para a igreja. Todos notarão a conduta edificante de suas vidas, assim como todos os outros católicos. A Rússia, a Inglaterra e a China irão para a igreja e o povo estará em júbilo contemplando o triunfo espetacular da igreja. Então aparecerá o sedutor. Nós temos que lembrar aqui aos senhores, nossos ouvintes, que quem financiou o grande aporte de capital financeiro da Revolução Russa foi feito precisamente pelo grupo de banqueiro Rothschild. Vocês poderiam perguntar: por que um grupo de capitalistas financiam o comunismo? Isso é um assunto para um outro programa. E é precisamente esse grupo que está financiando o projeto dos BRICS, que é o projeto comunista que envolve Brasil, Rússia, China e África do Sul. E é precisamente esse grupo que agora há pouco tempo acusou o Vladimir Putin de ser traidor da nova ordem mundial, que este grupo nefasto que vem criando o comunismo e todas as guerras mundiais do século XX, desde 1800, tem financiado. Tem o dedo deste grupo de banqueiros internacionais promovendo este morticínio há pelo menos 300 anos. É o mesmo grupo. Santa Maria de Taig, em 1769. Já falei. O Abade Sofran, em 1821, a Rússia se converterá e ajudará a França a levar a paz e a tranquilidade ao mundo inteiro. Por que eu fiz referência ao grupo Rothschild? Porque os Rothschild estão instalados precisamente na Inglaterra. E muito poucos ouvintes sabem, talvez saibam, que o príncipe Charles da Inglaterra, a coroa real inglesa, é sócia dos Rothschild. Benjamin Solari Paravicini, no século XIX, fala que Rússia
verá a Rússia e a descobrirá. Japão descobriu o Japão, gritará o que encontrou. China descobriu a China e ensinou o que encontrou. Ele fala sobre as conversões dos países ao catolicismo. Alois Irmalier, em 1894. Na Rússia começa uma revolução e uma guerra civil. Os corpos são tantos que não é possível removê-los mais das estradas. A cruz vem para honrar novamente. Os russos acreditam em Deus novamente. Os maiores dentre os líderes do partido se suicidam e no sangue os grandes culpados são lavados. Vejo uma massa vermelha misturada com rostos amarelos. É um conflito geral e uma horrível mortandade. Então, eles cantam o canto da Páscoa e queimam velas em frente a imagens sacras. Pela oração da cristandade, a besta do inferno morre. Além disso, os jovens acreditam novamente na intercessão da mão de Deus. A profecia russa da capela de São Nicolau no século XV. No final do século XV, a Rússia verá grandes desordens. As casas, os povos, as terras serão transformados por muito sangue. Nós assistiremos a coisas terríveis através de quadros. O que está no alto descerá. Aquilo que está embaixo voltará ao topo. Em 1958, Suzanne Janequin apresenta as profecias do final dos tempos. Então, na capela de São Nicolau, na cidade de Popovka, perto de Tangarog e do mar de Azov, existe uma profecia de um monge chamado Pskov, que data do século XV. É essa profecia que eu citei para vocês e que está no livro As Profecias do Final dos Tempos, que foi apresentada em 1958 por Suzanne Janequin. Por fim, a última profecia, Madeleine Pourcet, em 1843. Apesar dela não mencionar a Rússia, ela fala de uma crise econômica mundial que deve preceder a maior guerra de todos os tempos. Eis a sexta praga, a crise econômica mundial. O comércio caminha para o seu fim. Entre a sexta crise e a sétima não haverá repouso. O ano de 1789 trouxe problemas para a França, mas a sétima crise vai afetar o mundo. O mundo acreditará que está perdido, destruído. Bem, além dessas, nós temos centenas de profecias que falam precisamente a mesmíssima coisa. Portanto, a pergunta é: a Igreja Católica está interferindo numa esfera política? Claro que não. Claro que não. Mesmo porque Deus, Jesus e Nossa Senhora não são seres humanos. Não há interferência dentro da política. Então, esta mensagem e essas profecias têm que ser vistas sob uma outra perspectiva. Mas, curiosamente, vejam que em todas elas, a Rússia e os amarelos, os chineses e os ingleses, os nomes são pontuais. E é precisamente essa gente que veio causando, desde a Revolução Francesa, portanto há 300 e tantos anos, uma desgraça contínua na cristandade. É a mesma gente. Então, quando esse movimento comunista surge na política russa em 1917, ele já existia, já estava sendo urdido e tecido há muito tempo. Então, o comunismo não aparece na Rússia em 1917. Isso é o que os historiadores de plantão e comprometidos com as ignorâncias e com as omissões querem fazer crer. Não, o processo já vem muito antes. E nós tivemos um outro programa chamado nosso, do Culturas e Identidade, chamado A Busca do Milênio, em que nós falamos para vocês e mostramos para os nossos ouvintes que a origem do que a gente chama de comunismo, pode ser recuada à Idade Média, precisamente no século XII, através do chamado movimento dos heresiarcas messiânicos. Então esse processo tem 1000 anos de destruição, do cristianismo por dentro, e sem essa perspectiva nós não entenderemos inclusive o que aconteceu na Europa durante todo aquele momento, e nem o que está acontecendo hoje, e nem na necessidade contínua desse discurso de destruição do Ocidente cristão como um todo e dos valores do Ocidente cristão. Então,
O que está em pauta aqui é algo extremamente complexo e evidentemente que a gente não pretende de forma nenhuma esgotar esse assunto em um único programa com tão pouco tempo de referência, né? A gente leva anos, décadas estudando essas coisas. É impossível traduzir isso em poucas palavras e durante um tempo tão escasso. Mas isso aqui já nos dá uma ideia suficiente que marca aquela questão da Rússia. Eu vou chamar agora para o intervalo. No segundo momento, nós vamos voltar e nós vamos falar das implicações do comunismo contido dentro do Concílio Vaticano II. Por quê? Porque todo o século XX é um século em que o comunismo se espalha no mundo inteiro, através do fascismo, do nazismo, do próprio comunismo e do socialismo. Porque todo mundo pensa que o socialismo é alguma coisa diferente. Não, o socialismo é simplesmente a porta de entrada do comunismo, né? E nós vamos ver então o papel fundamental que o Brasil terá na disseminação da destruição do Ocidente cristão. Isso é um assunto que ninguém toca, é quase que proibido tocar nele. E um homem de coragem que falou nele foi o Dr. Plínio Correia de Oliveira. Vamos ao intervalo, depois nós voltamos para falar sobre o Concílio Vaticano II. Olá, ouvintes, voltando para o segundo bloco do nosso programa Culturas e Identidades, hoje falando sobre o Concílio Vaticano II, as profecias de Fátima e a Rússia. Nós vamos agora conversar sobre um livro importantíssimo, que é o Concílio Vaticano II, uma história mal contada. O autor é o historiador italiano Roberto de Mattei. Quem é Roberto de Mattei? Roberto de Mattei é filho do barão Rodolfo de Mattei. Ele é professor emérito da Universidade de Roma, né? Ele foi aluno do filósofo Augusto Del Notte e do historiador Armando Saita. Mas existe uma situação muito interessante em relação ao Roberto de Mattei. Ele se considera, sobretudo, um discípulo do brasileiro, o professor Plínio Correia de Oliveira. O Plínio Correia de Oliveira foi um indivíduo fundamental no Concílio Vaticano II. E vocês vão entender por quê. O Roberto de Mattei é a maior autoridade do mundo no Concílio Vaticano II. Né? É o maior erudito e é o maior entendido do que aconteceu no Concílio Vaticano II, que foi uma verdadeira tragédia de proporções homéricas. Muito bem, nós vamos pegar uma parte do livro dele. O livro chama-se, repito, O Concílio Vaticano II, uma história nunca escrita. Eu falei mal escrita, peço desculpas. Uma história nunca escrita, né? Quando é que aconteceu o Concílio Vaticano II? O Concílio Vaticano II aconteceu entre 1962 e 1965. Portanto, naquela altura, o Muro de Berlim ainda não havia sido construído. A Alemanha não era comunista. E a Rússia não tinha marchado sobre a Europa, como está nas profecias, hein? Porque nós temos a Segunda Guerra Mundial que termina, né, 45, depois passa um período, depois a Rússia marcha novamente sobre a Europa. Percebe? Que é quando vem o Muro de Berlim e cria a Cortina de Ferro, né? E que só será dissolvida em 1990, 1989, 1990, com a suposta queda do Muro de Berlim, através daquele pacto mal enjambrado, que não foi queda coisíssima nenhuma. A Rússia não se converteu ao capitalismo, ela continua sendo comunista. Essa fraude já foi descoberta da perestroika, né? Isso também já está hoje muito documentado. Não há o que questionar em relação a isso, só questiona o indivíduo que efetivamente não tem conhecimento
técnico e de fonte primária do que está sendo colocado no mundo. Então, o Concílio Vaticano II dá-se entre 1962 e 1965. Percebam que o Brasil aqui também não existe ainda o regime militar. E o Brasil instaura o regime militar aqui precisamente sobre a premissa de que Jânio já condecora Che Guevara. Jânio renuncia, né? Quando o Jânio renuncia, não, antes do Jânio, lembrando, o Getúlio Vargas, as cartas do Getúlio e a tendência, que é um ditador, Getúlio Vargas é um ditador, a tendência de Getúlio e o fascismo que ele tem em relação, o fascínio que ele tem em relação ao nazismo são absolutamente comprovados, né? Um outro aspecto muito mal explicado da história do Getúlio, e que entretanto merece, talvez a gente faça um programa sobre isso, que está ligado ao messianismo, é que Getúlio se preparava para ser o novo Messias de Dom Sebastião, né? Esse é um tema caro na história portuguesa. Getúlio Vargas arquitetava isso. Não teve tempo. Existe uma situação muito curiosa. Dizem que o Getúlio foi assassinado. Entretanto, eu tenho uma amiga pessoal cujo pai era um dos ministros do Getúlio. Ela estava na noite em que o Getúlio supostamente se suicida, foi assassinado não, que supostamente o Getúlio se suicida, ela estava no palácio. Ela e a avó estavam dormindo lá e elas viram tudo. O Getúlio não se assassinou, né? Ele não se suicidou, ele foi morto, ele foi assassinado. E eu sei inclusive o nome de quem matou, que ela me deixou. Antes do Getúlio ser assassinado, e ele sabia já que seria assassinado, existe uma situação muito peculiar. Ele chega para o pai da doutora Ana Maria Dutra de Menezes de Carvalho, cujo pai era o tenente marechal, que era o tenente Amílcar Dutra de Menezes, que depois será embaixador em Viena e morre em Viena. Ele chega e fala, ele estava preparando o Amílcar para ser o sucessor dele, Getúlio, porque Getúlio iria instaurar uma monarquia, um tipo de monarquia, uma ditadura, e o Amílcar seria o sucessor dele. Só que chega um determinado momento que ele chega para o Amílcar e fala: Amílcar, se acontecer qualquer coisa comigo, e acontecerá, você vá para Viena e morra lá. Pois muito bem, o Amílcar fez precisamente isso e morre em Viena como embaixador. Ao mesmo tempo, nós temos que lembrar que o Tancredo Neves era um indivíduo do grupo do Getúlio. E o Getúlio, curiosamente, dá para Tancredo Neves uma caneta cravejada de pedras preciosas, com as quais ele, Getúlio, assina a posse. E dá para o Tancredo aquela caneta. Essa caneta, futuramente, o Tancredo assina a sua posse como primeiro-ministro no golpe de Estado que o Tancredo Neves dá. Quando o Jânio renuncia, o Jango está em viagem, fazendo contato com um comunista. E as ligações de Jango com os comunistas são notórias e consabidas. Enquanto o Jango está em viagem, o Jânio renuncia, o senhor Tancredo Neves, juntamente com outros grupos no Brasil, decretam o parlamentarismo. Eles dão um golpe de Estado sob a ausência do vice-presidente no Brasil. E aquele parlamentarismo, e a partir daquilo ali cria-se todo o problema. Depois o Jango vai para o Paraguai e tentam trazer o Jango de volta, etc. Tal, e tem aquela confusão toda, e aquilo acaba pipocando no regime militar. Tancredo Neves, muitas décadas depois, através daquela eleição profundamente mal enjambrada, que foi depois do governo do Figueiredo, Tancredo ganha. E ele transfere a caneta cravejada
de pedras preciosas para o seu neto, Aécio Neves. Curiosamente, está rolando no Congresso Nacional uma PEC, que é a chamada PEC 20, de autoria do senador Aloysio Nunes, que foi motorista de um dos maiores terroristas que o Brasil já teve, o senhor Carlos Marighella. Aloysio Nunes foi vice-presidente, candidato a vice-presidente do então candidato a presidente Aécio Neves na eleição de 2014. O José Serra falou num programa na Globo News que tão logo Dilma Rousseff seja empichada, eles implementariam o parlamentarismo sem consulta popular. É outro golpe. Bom, quem puxa aos seus não degenera, não é? Então o PSDB, com aval do senhor Fernando Henrique Cardoso, do PMDB e de outros partidos, estão, de certa forma, criando praticamente o mesmo cenário de 1964. Vamos voltar aqui. Então, isso só para falar para vocês que em 1964 os comunistas estavam entrando no Brasil. Eles não estavam como eles estão hoje, porque hoje eles estão literalmente instalados no poder. Isso é só para lembrar o cenário do Concílio Vaticano II. Quem estava no governo naquela época? Nos Estados Unidos, era o John Kennedy. Então, muito bem. E é precisamente na década de 60 que nós temos explode uma revolução na França, que é aquela revolução feminista, promovida pelo marxismo cultural da escola de Frankfurt, também comunista. Então, a década de 60 é uma década extremamente complexa e, segundo o que as profecias falaram, depois da Segunda Guerra, a Rússia continuaria marchando sobre a Europa. E ela marchou mesmo, de uma forma inflexível. O Concílio Vaticano II foi de fato um evento de época. E ele abre uma história estranha da Igreja e do mundo. Por quê? Sem a ideia, segundo Roberto de Mattei, isso tudo que eu falei antes não foi o Roberto de Mattei. Eu fiz essa introdução, mas essa introdução é minha. Agora vamos ao livro do Roberto de Mattei, o Concílio Vaticano II. Né? Então, o que Roberto de Mattei fala é que sem o Concílio Vaticano II a gente não consegue compreender, inclusive, esse Papa atual, hein? O Papa Francisco. E não consegue se compreender a crise na Igreja atual. Roberto de Mattei, repito, é a maior autoridade do mundo no Concílio Vaticano II e é um homem tão importante dentro do seio da Igreja que ele já recebeu, inclusive, a maior comenda papal dada a um cidadão pelos relevantes serviços prestados à história da Igreja. Ele é um católico fervoroso conservador, né? E é a maior autoridade do mundo nesse aspecto, né? Então, o Mattei fala que, claramente, existe uma crise dentro da Igreja. Essa crise é uma crise sem precedentes na história da Igreja, portanto, nos últimos 2000 anos. Não existe uma crise igual a essa. É uma crise que diz respeito a todos os homens, tanto cristãos quanto não cristãos, e é uma crise da qual ninguém vai conseguir escapar, e cujas consequências todos nós lidaremos, sejamos nós cristãos ou não. E essas causas remontam precisamente a acontecimentos que se processaram precisamente no Concílio Vaticano II. Então esse livro dele, o Concílio Vaticano II, Uma História Nunca Escrita, é um livro importantíssimo para a gente entender, né? Nessa obra, o que ele faz? Ele reconstitui aquilo que se passa em Roma durante os 3 anos que vão de 11 de outubro de 1962, né, a 8 de dezembro de 1965, quando 2.500 padres conciliares se reúnem em Roma, primeiro sob a orientação de João 23 e depois sob a orientação de Paulo VI, porque vamos lembrar que o Papa João 23 teve um pontificado muito curto, né? E o Concílio Vaticano II é o 21º concílio da história da Igreja Romana, né? O Concílio Vaticano II não foi, portanto, nem o primeiro nem o último concílio da história da Igreja. Entretanto, ele foi um concílio peculiar, porque se ele é o 21º concílio,
Então teve 20 concílios antes deles, 20 concílios. Quando a igreja reúne todos os bispos, então um concílio é uma coisa importantíssima, é vital, porque a igreja vai conversar com todas as suas faces no mundo inteiro, né? Então a igreja resolve conversar na década de 60, e quem faz essa conclamação é o João 23. Muito bem, todos os concílios anteriores, e alguns importantíssimos, como foi, por exemplo, o concílio de Nicéia, o concílio de Trento, né, são concílios absolutamente inesquecíveis, pelo alcance teológico dos documentos que esses concílios geram. A maioria dos outros concílios são esquecidos, né? Mas existem concílios que vão entrar para a história pela produção documental que eles criaram. No século XVI, por exemplo, nós tivemos dois, que foi o concílio de Latrão, em 1512, de 1512 a 1517, e nós teremos o concílio de Trento, de 1545 a 1566. No concílio de Trento, Portugal tem uma atuação primordial. Muito pouca gente fala disso. Primordial. Praticamente o concílio de Trento, quem convoca o concílio de Trento é Portugal. São reis portugueses, né? Então, esse grande concílio de Trento é um concílio fundamental. Existe um ponto muito interessante que muito pouca gente desconhece também. Portugal foi o primeiro país antes da Rússia em 1917. Portugal, antes da Rússia, é o primeiro país aonde o comunismo se instala no solo europeu. Este assunto nós vamos voltar a ele mais adiante, num outro programa. Não se fala desse problema que acontece em Portugal. Tanto é que o rei Dom Carlos e o seu filho são assassinados, e depois, quando se cria a República, né, porque o imperador Dom Pedro II no Brasil já tinha sido deposto. A monarquia portuguesa cai já no século XX. Eles são assassinados. Quando o Dom Carlos é assassinado juntamente com seu filho, um jornal específico de Lisboa, e no programa que nós fizermos sobre isso nós vamos falar, noticia, e essa notícia corre por Portugal inteiro, que Lisboa é a capital mais comunista da Europa. Então, esse é um fato que a história do comunismo acompanha toda a história do século XX em Portugal. E é interessante isso. Aí nós temos que ter em vista uma outra perspectiva. A história portuguesa sobre a batuta da Ordem do Templo é uma história anticomunista, porque ela é uma história cristã. Então é muito interessante que precisamente aquele país que cultivou, divulgou, disseminou através da Ordem Templária de Portugal o mito do Quinto Império, venha a ser aquele país que vai destruir o mito do Quinto Império no século XX, através da instauração do comunismo. E até hoje, Portugal segue sendo um país comunista, não no sentido absoluto do termo, mas no sentido de engenharia social. Antes do comunismo penetrar na Europa, em qualquer país que ele pretende fazer um teste, ele testa primeiro em Portugal. Esse assunto também é um assunto muito pouco falado, né? E que diz respeito aos subterrâneos negros da história portuguesa. Um outro detalhe muito interessante é o seguinte: o comunismo na Rússia acontece em 1917. Aqui eu fiz um parênteses no livro de Roberto de Mattei para contextualizar para vocês. Entretanto, o comunismo na Rússia então aparece em 1917. Entretanto, no Brasil, antes de 1920, nós já temos documentações comunistas fortíssimas. O mesmo comunismo que está presente na Rússia está presente no Brasil. Ele já está altamente estruturado.
e vocês vão ver através da documentação do Concílio Vaticano II que o Roberto de Mattei vai falar. E isso é muito importante porque os comunistas brasileiros e os partidos todos de esquerda no Brasil sempre falaram que o Brasil nunca teve comunismo. Essa gente mente há muito tempo. Esses monstros que vêm causando danos profundos à história da cristandade são especialistas em mentiras históricas. Vamos voltar ao Vaticano II. Em 25 de janeiro de 1959, João XXIII anuncia a convocação de um concílio pastoral. Aqui é que entra uma situação muito curiosa. Os 20 concílios anteriores ao Concílio Vaticano II, porque o Concílio Vaticano II é o 21º concílio. Então, notadamente os grandes concílios importantes, Niceia, Trento e Latrão, são concílios dogmáticos. Portanto, eles geram documentação. Eles vão discorrer sobre a história da igreja e eles vão rever os dogmas da igreja. Eles não são concílios pastorais. João XXIII, pela primeira vez na história da igreja, dos últimos 2000 anos, a igreja convoca um concílio pastoral. Aí você fala, mas o que é um concílio pastoral? Uma coisa é o depósito da fé, ou a verdade da fé. Outra coisa é o modo como a fé é anunciada. Então, existe uma identidade e, ao mesmo tempo, uma diferença entre o significado e o sentido profundo. O elemento pastoral é uma característica surpreendente dentro do concílio, dado que nos 20 concílios anteriores, o que vai predominar em todos os concílios é sempre uma forma dogmática, normativa. Isso não exclui o elemento pastoral. Não exclui. Mas o Concílio Vaticano II é um concílio pastoral. Portanto, ele exclui a estrutura dogmática. E vocês vão entender por quê. No Concílio Vaticano II, o elemento pastoral é não apenas um fato. Ou seja, ele é a explicação natural do conteúdo dogmático do concílio. Esse elemento pastoral, além disso, ele é elevado a um princípio alternativo do elemento dogmático. Portanto, subentende-se que existe uma prioridade do elemento pastoral ao elemento dogmático. Isso significa dizer o seguinte, vamos dizer que o pecado original é um dogma. É um elemento dogmático basilar dentro da igreja. Assim como as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Então, esse elemento dogmático do pecado original, por exemplo, não é discutido. E é discutido o elemento pastoral. Como é que eu vou ensinar sobre o pecado original? Então, você não revoga. Olha, o pecado original existe. Isso não está em pauta. O que está em pauta é qual é a linguagem que eu vou criar de hoje em diante para falar sobre o pecado original. Então, essa dimensão pastoral, que ao mesmo tempo pode parecer uma dimensão acidental, secundária, etc., ela se torna prioritária. E essa dimensão pastoral introduz uma revolução na linguagem e na mentalidade do Concílio Vaticano II. Significa dizer que o Concílio Vaticano II inaugura um evento linguístico. Isso é uma proposta comunista dentro da igreja, onde ele faz notar que as profissões de fé e os cânones dogmáticos são substituídos por um gênero literário que se chama epidíctico, ou seja, um gênero discursivo. Portanto, a igreja despoja-se das suas vestes dogmáticas e ela reveste-se de uma nova indumentária, pastoral, exortativa, etc., aonde ela não tem obrigação com absolutamente mais nenhum dogma. Nada. É por isso que o Papa Francisco agora, há pouco tempo atrás, falou que Adão e Eva não existiram. Que o inferno também não existe. O pecado original também não existe. Que Jesus pecou. Que Deus errou. E vai por aí afora o que esse homem tem falado. Ele tem falado verdadeiros absurdos. Agora, ele tem falado verdadeiros absurdos dentro do dogma. Por quê? Respaldado no Vaticano II. Porque o Concílio Vaticano II fala
que ele pode. Outro dia, essa semana mesmo, ele veio à baila e disse que a igreja, de dentro do Vaticano, ele deu esse depoimento, essa palavra, exortou, falando de dentro da Santa Sé, que as igrejas do mundo inteiro têm que aceitar os homossexuais e os divorciados. Não está aqui em pauta se tem que ter respeito ou não. Nós estamos discutindo o dogma da coisa, né? Então, uma série de pronunciamentos estranhos que a partir de João 23 são dados todos eles baseados nessa indumentária pastoral exortativa, né? Então isso significa que o Concílio Vaticano II começa a levar a cabo um projeto de transformação cultural dos seus fiéis, da igreja, né? Então ele introduz um novo, essa é a razão pela qual a gente pode ter, por exemplo, o padre Marcelo dançando vira dentro da igreja. O padre Marcelo benzendo todo mundo, e ao invés de ele jogar água com o bastão de benzeção, ele pega o balde e benze as pessoas de balde, joga água de cima. Os padres cantores e toda essa loucura que tomou conta da igreja, né? Isso tudo é efeito colateral do Concílio Vaticano II. Mas isso são efeitos colaterais pequenos. Existe uma coisa que foi urdida dentro do Concílio Vaticano II e que o Roberto de Mattei expõe essa ferida, né? Que é o maior escândalo cristão, né? Que já existiu sobre a face da Terra e com repercussões absolutamente violentas dentro do campo profético e dentro do campo cultural, científico, político, etc, etc. O Concílio Vaticano II, portanto, cria uma linguagem própria, né? Ele passa a se preocupar com o que ele vai falar para o povo. Significa que todos os dogmas que a igreja defendeu ao longo de séculos, inclusive os dogmas da Santíssima Trindade, estão sob a visão do Concílio Vaticano II, sob revisão, né? Então ele introduz uma revolução na linguagem, onde essa revolução consiste não apenas na alteração do significado das palavras, como eles passam a omitir certos termos e conceitos. Por exemplo, o inferno é algo que existe, porque sempre existiu a noção de bem e de mal. O século XX suprime, por conta da propaganda comunista, a ideia de mal. E no lugar do problema do mal, que sempre foi uma categoria teológica e moral, né, a linguagem comunista introduz a ideia de violência. Ora, o mal é violento, né? Então a violência está dentro do mal, mas a violência não é o mal, certo? O mal é alguma coisa muito superior. Então o século XX suprime a ideia de mal, não pode falar, né? E as universidades, pesquisadores, esse assunto é extenso. Então o problema do inferno, do purgatório, está ligado, além de uma zona, está ligado à questão do mal e da violência e de outros temas. Muito bem, o século XX como um todo, com a escola de Frankfurt e com o marxismo cultural, substitui a questão teológica, dogmática e moral do mal pela violência. O Concílio Vaticano II, quando ele fala que o inferno está vazio, né, e depois o Francisco fala que não existe o inferno, o que ele está querendo dizer aqui? Primeiro, o Vaticano II esvazia o inferno. Isso não é uma proposição herética, né? Simplesmente o Concílio Vaticano II, porque o que os concílios falam? Eles revalidam os dogmas. O inferno ali não aparece. Ou se ele aparece numa posição secundária, esvaziado do seu sentido original primevo, ligado ao mal, né? Então o mal passa a não fazer parte da sociedade e do mundo, né? Então as referências ao inferno não é uma omissão que abre caminho para um erro mais grave, que é o seguinte: quando você esvazia a ideia de inferno, portanto você fala que o inferno não existe, você passa a não falar dele, porque aquilo que é ignorado é como se não existisse. Então, a partir do momento que o Concílio Vaticano II assume uma linguagem simpática para não assustar as pessoas, e ele decide deixar de lado e para de falar no inferno,
ele afasta a imagem do inferno e, portanto, assume a ideia de alguma outra coisa, né? Então, a ideia de um castigo reservado àqueles que cometem pecado, que pecam em vida, sobre a perspectiva moral e sobre a perspectiva teológica, passa a não existir. Ou seja, você não foi punido. Isso é algo tão grave, é a mesma coisa do espiritismo dizer que o camarada pode estuprar, por exemplo, dentro do espiritismo, e você, quando passar para o mundo, para o outro lado, você não será punido pelo grande estuprador que você foi. Então, quando a igreja faz isso, é que a igreja tem sido muito atacada. Quando a igreja suprime o inferno era precisamente esta zona pós-morte em que, quando você peca, comete o pecado sob a perspectiva do mal, você vai ter uma punição do outro lado. Todas as religiões do mundo falam disso. Todas. Entretanto, o Concílio Vaticano II já começa a marcar que do outro lado não tem punição nenhuma, e que isso é tudo uma invenção da igreja ao longo dos 2000 anos. Então o próprio Concílio Vaticano II introduz uma forma de heresia insidiosa, né? E mais do que isso, o Concílio Vaticano II começa a falar que quem vai falar abertamente sobre o inferno reafirma uma ortodoxia que, a partir do Concílio Vaticano II, é herética. Então veja que ele inverte. Aquilo que era dogma passa a ser heresia. Não é? O que o Concílio Vaticano II fez foi algo inenarrável. Então, há indivíduos que intervêm nesse problema, né? E o concílio, entre outras coisas, vai criando o esvaziamento semântico, conceitual, teológico, moral, dogmático, doutrinário, de tudo aquilo que a igreja defendeu nos 3.000 anos. E ele vai negando ou redimensionando determinados temas. Pronto. Estamos no ar novamente? Bom, então o que vai acontecendo? O Concílio Vaticano II vai renegando e redimensionando os temas, né? Isso tem leva a uma discussão infinda, né? Porque o Concílio Vaticano II começa a omitir, por exemplo, várias coisas. E essas omissões são nos domínios da fé, da moral e da teologia. Então, tudo aquilo que diz respeito ao papel da justiça divina, porque quem é que vai julgar o homem após a morte? É Deus, não é o capeta, não é o Satanás. Quando o concílio esvazia o papel do inferno, ele fala que Deus não está mais habilitado a exercer o papel da justiça divina. Quer dizer, as coisas não são tão simples quando a gente pensa, entende? Então, quando um papa como esse Francisco vem e fala que Deus errou, isso é gravíssimo. Aliás, isso é mais do que grave. Aliás, isso é impensável que sairia da boca de um papa. E ele tem sido muito criticado dentro do próprio Vaticano. Há pouco tempo atrás, esse homem teve a pachorra de encontrar-se com um comunista, né, o patriarca da Igreja Russa, que é um funcionário da KGB, né, todo mundo sabe disso, é um funcionário da KGB que é padre, dentro de uma ilha comunista que é Cuba. Isso é impensável em qualquer outro lugar do mundo, a não ser que você esteja falando do fim dos tempos. Então, o que
a apostasia dentro da igreja, que as profecias tanto falavam, estão presentes aí por todo o século XX, e a partir da década de 60, no Concílio Vaticano II, essa apostasia vai chegando a níveis alarmantes, né? Então, essa negação ou redimensionamento do inferno, ao contrário do que aquele que não é cristão, ou não é católico, ou não entende cultura simbólica, possa pensar, esse assunto é extremamente complexo, porque isso significa que você solapa diretamente a autoridade da justiça divina, né? Então, se o mundo não é mais regido por um Deus de direito, e se esse Deus não está habilitado a exercer a justiça divina, esse Deus está fazendo o quê? Porque é precisamente na ideia da justiça divina que está a ideia de escatologia, ou seja, o homem no início dos tempos cometeu o pecado original, no final dos tempos ele será salvo. Então o Concílio Vaticano II solapa a própria ideia da salvação, né? Mas existe um exemplo de omissão macroscópico, que é o comunismo, que é o comunismo que o Mattei fala. Todas as vezes que a igreja faz um concílio, então um concílio dogmático, ela discute, né, como é que está o mundo e qual é o papel da igreja diante do mundo. E a partir daquelas deliberações, ela delibera. Ela fala, bom, o mundo hoje está caminhando assim, assim, assim. Nós vamos reforçar o dogma, vamos manter o dogma, vamos ajustar o dogma, como é que vai ser feito? Então a igreja procura se adequar à linguagem nova do mundo. Pois muito bem. O século XX é o século em que o comunismo domina no mundo inteiro. O comunismo, o nazismo, o fascismo. E naquela altura já se sabia que a Segunda Guerra Mundial tinha sido construída por Stalin, forjada por Stalin. Então o século XX tem a presença, como havia avisado Nossa Senhora, em todas as aparições, desde o século III depois de Cristo, que aconteceria, com o nome da Rússia ali no meio. O século XX vem a reforçar precisamente toda essa história ligada ao comunismo. Pois muito bem. O que o Concílio Vaticano II? Porque não houve no Concílio Vaticano II, por exemplo, ele nega a ordem natural e social. Então não há em nenhum momento da história da Terra, nos últimos 3.000 anos da história do Ocidente, um século mais dramático e mais cruento do que o século XX, portanto a centúria de 900. O século XX foi o século dos totalitarismos, das guerras mundiais, das revoluções planetárias, dos genocídios, das perseguições religiosas em escala mundial. Ele foi o século mais violento dos últimos 3.000 anos. E eles colocam a culpa disso no capitalismo. E é tudo mentira. A culpa está bem fundamentada e comprovada de onde ela veio e quem foi que atirou. Foi essa junção dos banqueiros com os comunistas. Então, mas o que vai acontecer? Então o comunismo no século XX é uma ideia criminosa por excelência. Criminosa. Quando João 23 reúne essa assembleia de padres em Roma para tratar das relações da igreja com o mundo moderno, ele ignora o fenômeno mais colossal e evidentemente do século XX, que é o imperialismo comunista. Ignora solenemente e não fala naquilo. Então, até o Concílio Vaticano II, o magistério da igreja tinha se manifestado repetidamente contra o comunismo. Os padres, Pio XII inclusive, lança a fala da apostasia e proíbe peremptoriamente. O padre que for comunista é excomungado. Então, a igreja tem todo um histórico no século XX, mas em 1961 acontece o Muro de Berlim. Portanto, quando o Concílio Vaticano II abre, o Muro de Berlim já tinha sido decretado na Europa, Em 1962, o que nós temos? Nós temos, perto inclusive da abertura do concílio, a crise dos mísseis de Cuba, porque Cuba já era comunista naquela altura, enfim, a situação estava muito complexa, Já havia tido o processo de Nuremberg relacionado ao nacional-socialismo, etc. O Concílio Vaticano II passa batido nessas coisas. Isso é algo absolutamente inusitado na história da igreja. Inusitado.
Então, quem está no governo russo naquela época? Nikita Khrushchev. Quem está nos Estados Unidos? John Kennedy. Né? E no Vaticano? João 23. Então, eram esses três indivíduos que estavam ali. Né? O que hoje em dia já se sabe? Por que João 23 não coloca o Concílio Vaticano II a comunismo sobre a condenação da Igreja de Roma naquela altura? Em agosto de 1962, na cidade francesa de Metz, o cardeal Tisserand, representando o Vaticano, ele sela um acordo com o novo arcebispo ortodoxo da Igreja Russa, o Monsenhor Nicodemo. Esse é o arcebispo ortodoxo da jurisdição de Yaroslav, o Monsenhor Nicodemo. Isso vai ficar documentado e o de Mattei encontra isto no arquivo secreto do Vaticano, onde ele encontra uma nota escrita pelo Paulo VI que confirma a existência desse acordo. Esse acordo consiste precisamente no seguinte: o cardeal Tisserand, então, na França, em Metz, em 1962, encontra-se com o Monsenhor Nicodemo e eles assinam um documento secreto, né? Onde nesse documento existe uma base de um acordo, que é o seguinte: as autoridades eclesiásticas russas, portanto do cristianismo ortodoxo russo, participarão do Concílio Vaticano II desde que o concílio não fale do comunismo. Né? Então, isto é uma condição exigida pelo Kremlin para autorizar a participação dos observadores do Patriarcado de Moscou no concílio. Esse acordo fica engavetado e não é descoberto. O fato é que isso gera um escândalo naquela altura, brutal. Né? E outros documentos de muito interesse são criados. Depois, quando o Muro de Berlim cai, os países do leste europeu encontram-se muitos arquivos ligados à KGB, que vão confirmar que os governos comunistas, várias coisas, vão reconfirmar esse acordo que é feito em Metz, vão reconfirmar que os governos comunistas, através dos serviços secretos dos países do leste europeu, tinham penetrado no Vaticano e que eles tinham feito um planejamento durante todo o século XX, estavam dentro do Vaticano e de toda a igreja cristã ao longo de todo o século XX, infiltrados até os mais altos níveis da hierarquia católica, minando a igreja católica por dentro para sabotar o ocidente cristão. Tá? Então, durante os anos do concílio e do pós-concílio, que foi o Colégio Húngaro de Roma, né, eles influenciaram e deformaram a discussão da teologia católica. Né? Mas, o que vai haver? Nós estamos chegando no final do nosso programa e eu queria falar o seguinte: o que vai haver aqui? Vai haver uma situação muito curiosa. Essa penetração comunista no seio da Igreja Católica, não é em Metz não, que é 62. Eles descobriram que os comunistas estavam penetrando na Igreja Católica há muito tempo. Né? Há muito tempo. E inclusive faz parte da penetração comunista nas documentações descobertas os enormes casos de pedofilia que foram imputados à Igreja Romana. Os casos de pedofilia, todos, sem exceção de nenhum deles, foi cometido por sacerdote original. São sacerdotes comunistas infiltrados no seio da Igreja Romana. E vai por aí afora. Uma outra coisa que eles vão fazer: eles vão apoiar a teologia da libertação, que vai ser introduzida na América Latina, via França, Cuba, e um cardeal, supostamente, que a teologia da libertação é gestada na década de 40. A documentação sobre isso também existe. E ela é lançada na França num artigo do Le Observateur, em 1945, portanto em plena Segunda Guerra Mundial, aonde já se falava naquela altura
da criação do terceiro mundo. Eles inventam esse termo terceiro mundismo para o comunismo começar a se infiltrar, né? E depois disso, eles vão criando uma série de colaboradores, de bispos, de padres, enfim, vão se infiltrando e alterando o papel de Maria na história da salvação. Eles vão criar uma série de peritos em Mariologia. Eles vão criar uma concepção, criticar a concepção maximalista da Santíssima Virgem. Eles vão influenciar e deformar todas as discussões de todos os concílios relativos aos aspectos da teologia católica. Essa gente vai fazer o escambau e o capeta dentro do seio da igreja, né? Muito bem. Qual é o cara que se apercebe do que está acontecendo no Concílio Vaticano II? Um desses homens que se apercebe é precisamente o professor Plínio Correia de Oliveira, que o Roberto de Mattei foi aluno e a quem o Roberto de Mattei dedica grandes louros, para a gente ter uma ideia do que foi esse brasileiro, em termos de estatuto cultural e intelectual. O Plínio, Dr. Plínio, percebe, ele é um conservador, um cristão conservador clássico, genuíno, um grande pensador, um homem de ação. Ele percebe o que está acontecendo, né, dentro da Igreja Romana e ele lança uma estratégia naquela altura para Roma, porque ele fala, bom, está havendo uma coisa muito séria, o cristianismo, a partir do Vaticano II, o cristianismo no mundo é literalmente destruído, como se falava nas profecias, que a Igreja de Roma encontraria o seu fim. E ele percebe aquilo ali no concílio, em pleno Concílio Vaticano II. É preciso entender isso. O homem está lá e ele está vivendo o Concílio Vaticano II e ele percebe isso. E Plínio Correia de Oliveira não é padre, né? Então, quando ele chega, ele chama atenção para a amplitude. Ele entra entre os vota chegados a Roma e ele chama uma série de pessoas. Entre eles o bispo de Jacarezinho, Dom Geraldo de Proença Sigô, em 1961 é elevado por João XXIII, que é elevado por João XXIII arcebispo de Diamantina. Então esse texto de Geraldo Sigô revela claramente a inspiração e talvez mesmo a mão do Dr. Plínio Correia de Oliveira, que em 1959, veja, antes do Concílio Vaticano II, o Plínio publica na revista de número 100 da revista Catolicismo um texto que já faz referência a dois termos que desde a Revolução Francesa são utilizados: revolução e contra-revolução. E ele fala então que é preciso distinguir que já está a situação da Igreja Católica, e que a situação da Igreja Católica em 1957 é absolutamente dramática devido às infiltrações neomodernistas e comunistas. E que existe uma batalha, a igreja está minada por dentro e que é preciso distinguir a estratégia e a tática de batalha, que é preciso travar dentro da Igreja de Roma para recuperar o sentido original da mensagem do cristianismo, né? Mas muito bem, o que vai acontecer? O Plínio Correia de Oliveira vai lançar mão de vários indivíduos para combater essa apostasia que está sendo colocada no Concílio Vaticano II. Aí entra em cena um outro brasileiro, que é o seguinte: existe uma chamada minoria progressista, porque a palavra progressista no seio da igreja refere-se aos comunistas, né? Então existe uma minoria progressista que era formado por um grupo de bispos da Europa Central. Esses bispos vinham do Reno para desaguar no Tibre. Lembrem-se vocês que há inúmeras profecias que falam do Reno, que nós citamos no primeiro bloco. A figura-chave desse alinhamento dos bispos da Europa Central é o chamado cardeal Suenis, que durante muito tempo foi tido como o chefe do progressismo europeu. Esse cardeal Suenis era um cardeal muito jovem de Bruxelas, Bélgica, hein? E ele chega a Roma e sugere a João XXIII, esse cara, Suenis, sugere a João XXIII para dar uma orientação pastoral ao concílio. Pois muito bem,
Quem está por trás do cardeal Suenes? Antes do início do concílio, o cardeal Suenes estabelece um pacto de ferro com um indivíduo insensadíssimo dentro do seio da Igreja Comunista Brasileira, que é o chamado Dom Helder Câmara, que é o bispo auxiliar do Rio de Janeiro naquela altura, e depois ele vai ser bispo do Recife. É precisamente Dom Helder Câmara, o indivíduo que, juntamente com a cooperação do cardeal Suenes, minam a Igreja Católica Apostólica Romana Cristã por dentro e leva João 23 a aceitar o comunismo dentro do seio da Igreja Católica e a aceitar o Pacto de Metz para que a Igreja não condenasse nenhum dos crimes, nem nazismo, nem fascismo, nem comunismo, que foram os 3 regimes que assassinaram por volta de 500 milhões de pessoas em 70 anos. Muito bem. Era isso que eu queria, Dom Helder Câmara, mostrar para vocês. Existe um motor oculto dessa Assembleia Conciliar, né? Então, Dom Helder Câmara, ao contrário do que os comunistas brasileiros falam, o Brasil é um país comunista e muito perigoso. A trajetória comunista no Brasil acompanha toda a instauração da República. Aliás, a República, Dom Pedro II já foi deposto exatamente porque já havia o projeto de comunizar o Brasil. Eles nunca conseguiram levar isto a cabo, ipsis literis, como foi feito na Rússia. Mas a razão pela qual Dom Pedro II foi deposto foi por conta desses comunistas, né? Dom Helder Câmara tinha uma rede de contato. Ele entra em carta ao padre José Oscar Beoso e o sacerdote belga François Rotard, que era professor da Universidade de Louvain. Eles mostraram detalhadamente a rede de contatos entre bispos e teólogos europeus e latino-americanos que foi criada por Dom Helder Câmara. Então, quando o Concílio Vaticano II já está acontecendo, Dom Helder Câmara já tinha estabelecido uma rede comunista na América Latina, que compreendia bispos não só da América Latina, mas de todos os países europeus, especialmente da Bélgica, dos Países Baixos, da França, da Alemanha, dos países da Europa do Leste, especialmente a Europa, da Ásia, né, de arcebispos da Índia, né, de teólogos, etc, etc. Então, esses dois estudiosos, o padre José Oscar Beoso e o sacerdote belga François Rotard, já mostraram a rede de crimes comunistas que Dom Helder Câmara tinha tecido e já estava em franca ocorrência, baseado na teologia da libertação e antes da teologia da libertação. Então o Brasil vem a ser um país que tem um papel preponderante num sentido positivo e num sentido negativo. Dom Helder Câmara é uma mácula na história brasileira, que a história ainda há de refazer desta vergonha e deste crime contra a nação e contra a humanidade que este homem, que é incensado pelas facções comunistas da Igreja, incensam. É ele o introdutor da cláusula comunista no Concílio Vaticano II. E é por conta dele que o comunismo vai alcançar no Brasil proporções alarmantes, financiando MST, PSDB, PMDB, PCdoB, PSOL e vai por aí afora. PT e vai por aí afora. Frei Beto, que auxilia Luiz Inácio Lula da Silva e vai por aí afora. Em compensação, há um outro brasileiro, exatamente Plínio de Oliveira, Correia de Oliveira, que salva parte da igreja, mas ele, infelizmente, é voto vencido junto com todos os votas, porque, infelizmente,
o Concílio Vaticano II adotou a posição de Dom Helder Câmara. Bem, dito isso, e não sou eu que estou falando isso, é Roberto de Mattei, o maior especialista do mundo no Concílio Vaticano II. É verdadeiramente, a partir do Concílio Vaticano II, a Igreja permite que os estados nacionais abram as portas para os regimes comunistas, sobre o argumento de que é preciso coexistir pacificamente todos os regimes do mundo com os regimes comunistas. Então, a partir desse momento, o comunismo vai alçando degraus cada vez mais altos até chegar à ONU e vai por aí afora. Essa é a razão pela qual ninguém até hoje foi capaz de condenar a brutalidade comunista que aconteceu na Rússia. Porque se a própria Igreja de Roma não condenou, os governos que são laicos também não devem condenar. Porque se o comunismo é uma religião política, e a maior religião do Ocidente não condena os crimes desta religião, que fala que Deus errou na criação do mundo, e que, portanto, um dos objetivos dessa igreja política é destruir o mundo para reconstruir uma nova religião, se a Igreja de Roma, dentro da sua grande apostasia, dentro do seu grande crime contra a mensagem cristã e do Espírito Santo, silencia, o que se há de fazer? Dom Helder Câmara ajudou a decretar a morte da igreja. Então, e é curioso, porque Portugal, repito, é precisamente o país que vai falar que a igreja vai morrer. Mal saberia Portugal que o seu filho, o Brasil, seria um dos autores do assassinato da mensagem cristã no mundo. Mas também as profecias dizem que a igreja passaria por uma apostasia, seria praticamente destruída, mas ela renasceria. Então Dom Helder Câmara não conseguiu o seu intento, porque segundo as profecias, o império do Espírito Santo há de vir sobre a face da terra, apesar da apostasia de cristãos que não são cristãos, são comunistas infiltrados no seio da cristandade, cujo objetivo único consiste em destruir a criação do mundo, né? Porque segundo eles, o Deus judaico-cristão errou e eles vão refazer o mundo à forma deles, comunistas. Essa é uma pequena parte do Concílio Vaticano II. Eu recomendo a todos vocês a leitura desse livro importantíssimo. Ele já está traduzido para o português, né? Então vocês podem comprar. Chama-se O Concílio Vaticano II, uma história nunca escrita. Além disso, vocês vão encontrar inúmeras outras surpresas absolutamente estarrecedoras relacionadas ao Concílio Vaticano II, inclusive ligada ao vegetarianismo. Pois muito bem, nós ficamos aqui e até o próximo Culturas e Identidades. Muito obrigado pela audiência.